Olá, meus queridos, minhas queridas. Agora nós vamos ver algo relativo às misturas. Eu até diria melhor, algo relacionado aos sistemas. Prestem muita atenção, porque mistura e sistema não são necessariamente coisas idênticas. Não são necessariamente coisas idênticas. O que é o conceito de mistura? O conceito de mistura é colocar duas ou mais substâncias em contato físico. Mistura. Duas ou mais substâncias em contato físico. Mistura. E sistema? Normalmente duas ou mais substâncias, ou seja, misturas. Mas existem algumas exceções. Na verdade, existe uma exceção, que é não ter duas ou mais substâncias, mas ter uma só. Só que em diferentes estados físicos. E o que a banca gosta de colocar é água com gelo. Água e gelo. Você olha para a água, a fase líquida, você diferencia do gelo. Portanto, estado físico diferente, nós vamos ter fases diferentes. Estado físico diferente, fase diferente. Água com gelo não é mistura. É substância pura. Só tem água compondo tanto o gelo quanto a água líquida. Essa é a grande pegada que a banca às vezes faz com vocês. Daí, o que você tem que ficar esperto é que esta exceção vira e mexe aparece para vocês. E você não pode errar uma questão mais desse tipo. E não vai errar depois dessa nossa aula aqui não. Vai errar, mas não. O conceito, o que é fase? Fase é cada porção homogênea do material. Fase é cada porção homogênea do material. Cuidado! Se o material é sólido, ele não precisa ser inteiriço. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos pegar um frasco contendo água. Eu pego uma barrinha de ferro, corto em 10 pedaços. Eu jogo os 10 pedaços de ferro dentro da água. Mas eu tenho quantas substâncias? Ferro e água. Eu tenho a fase líquida, mas eu tenho 10 pedaços de ferro. Como o material é mesmo, esses 10 pedaços de ferro representam uma fase só. Cuidado que isso pode ser pegadinha de prova. Ele fala assim, tem 4 pedras de gelo. 4 pedras de gelo formam a fase gelo. Você não tem que contar com 4 fases. Uma fase só. Essa fase é formada por quem? Gelo. E essa? Gelo. E essa? Gelo. Uma fase só. Ela pode ser fragmentada. Então vejam, fase é cada aspecto homogêneo de uma mistura ou de um sistema, né? Chama-se fase. Por exemplo, aqui nós temos água e areia. Nós temos a fase líquida e a fase sólida. São duas fases distintas. Portanto, duas fases, você já pode dizer que é uma mistura. Por quê? Porque o conceito de fase monofásico, material monofásico, é uma mistura homogênea, chamada de solução. Isso é conceito. Uma única fase, homogênea, solução. Duas ou mais fases, mistura. Se for uma mistura, porque pode ser uma substância pura em 2 estados físicos diferentes, que é a única exceção a essa nossa definição. Aí a gente tem aqui areia, água e óleo. Temos 3 fases. É um sistema trifásico. Nós temos aqui gelo. 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 É uma fase. Nós temos água. É uma fase. E nós temos ferro em pó. Limalha. Limalha. Ele tem 3 fases. Mas aqui ele chama atenção. Constituído por 2 elementos. 2 componentes.
Veja, o que é o gelo? O gelo é a água no estado sólido. O que é a água aqui? É a água no estado líquido. Mas a molécula é só água, seja na fase sólida ou seja na fase líquida. E aqui é ferro. Então esse aqui, ferro, é o segundo componente. Então aqui nós temos ferro mais água. Veja que a mistura não tem uma fórmula. Você vai colocando o nome de quem ou a fórmula de quem está presente nessa mistura. Por que eu não chamei a atenção nos dois primeiros casos? Porque aqui a água é um componente, a areia é um componente. Eu tenho duas fases, dois componentes. Duas fases, dois componentes. Aqui eu tenho três fases, que é estas que a gente já discutiu. Mas eu tenho três componentes. Três componentes, porque ele não repetiu ninguém. Agora aqui é a pegadinha da banca, ó. Gelo é uma fase. Água líquida é outra fase. Só que ambas formadas por água. Pegadinha de banca. Você não pode cair nessa, de jeito nenhum. Tá bom? Então, as fases, né, são porções homogêneas da matéria. A partir disto, da quantidade de fases, eu vou classificar as minhas misturas em um tipo ou outro. Ou seja, temos dois tipos. Ou a fase tem um aspecto único, propriedade única, né? A nossa mistura só tem um aspecto visual, as propriedades químicas são idênticas. A gente chama isso de uniformidade. Aí a gente tem uma única fase, solução. Mistura homogênea. Duas ou mais, heterogênea. Olha aqui um esqueminha para vocês. Quando a gente tem apenas um aspecto único, as mesmas propriedades químicas e físicas se repetem em toda a sua extensão, temos uma mistura homogênea. Beleza? Água mais açúcar dissolvido. Esse seria um exemplo. Já no sistema de baixo, a gente tem óleo e água. Eu já consigo ver essa fase aqui, ó, diferente da fase superior. São dois líquidos imiscíveis. E eles apresentam diferentes densidades. Em cima, vou colocar assim, o de menor densidade. Embaixo, o de maior densidade. Tranquilos? Como chama um sistema desse? Ou uma mistura dessa? Heterogênea. Misturas que apresentam mais de um aspecto têm propriedades distintas em sua extensão. Quer dizer que se eu pegar uma amostra aqui, ó, do óleo e eu determinar as suas propriedades, vão ser diferentes do que se eu pegasse aqui uma quantidadezinha de água e determinar as suas propriedades. É isso que você tem que saber. Monofásico, uma fase, solução, mistura homogênea. Duas ou mais fases, mistura. Aí vai ser polifásico, tá certo? Ele vai pedir para você determinar quantidade de fases. Isso é muito tranquilo. Você tem que ver as propriedades ou aspecto, as propriedades que você visualiza ou determina propriedades químicas para determinar quantas fases. Não costuma ter muito problema. A única coisa que costuma dar problema é quando ele mencionar esse cara aqui, ó, granito. O granito sozinho, ele tem três fases e três componentes, que seriam quartzo, feldespato e mica. Certo? Quartzo, feldespato e mica. Portanto, muito cuidado, porque se eu tiver água e um pedaço de granito aqui dentro, eu tenho 4 fases e 4 componentes. Muitos alunos iriam responder assim: 2 fases, 2 componentes. Sabe o que acontecer? Errado. 4 fases, 4 componentes. Água com um pedaço de granito.
Tranquilo, um sisteminha tão tranquilo que derruba muita gente. Beleza? Então, de uma maneira geral, o que eu trouxe agora aqui para a gente foi um resumo de tudo que nós vimos de substância simples, substância composta, mistura ou sistema homogêneo e heterogêneo. Esse slide é interessante para você compreender esta organização. Então, os nossos sistemas ou materiais podem ser classificados em ou substância pura ou mistura, uma coisa ou outra. A substância pura, ela é formada por um único elemento ou por dois elementos ou mais, simples ou composta. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Lembrando que a homogênea recebe o apelido de solução. Solução. Beleza? Simples. Um elemento. Aqui, dois ou mais elementos. Beleza? Solução. Uma fase. Heterogênea. Duas ou mais fases. É a análise que você tem que fazer do material para você não escorregar. Acho ridículo, o nego fala escorregar na casca de banana na prova, né? Com coisa que o nego come tanta banana assim durante a prova, né? Come não. Bom, eu vou trazer aqui, como a gente está falando de misturas, vou trazer algumas misturas que têm nomes especiais. Essas misturas, em grande parte, tá? Em grande parte, não disse todas, são ligas metálicas. Ou seja, dois metais que foram unidos, né? Fundidos, os átomos se misturaram, formaram um material homogêneo. Homogêneo. Então, a gente vai chamar aqui de misturas especiais. Presta atenção. A amálgama, que é usada em obturações de dente, né? As obturações de dente, o dentista usa isso, o que ele põe? Ele põe mercúrio e outros metais. Esse é o constituinte principal. O vinagre, ele é uma mistura de água com ácido acético, que é um ácido da química orgânica que tem essa fórmula. Por ser um ácido, ele é azedo, né? O latão é uma mistura de dois metais. Quem? O cuzim. Latão eles, quem? Os cuzim. Cuzim. Cobre, zinco. O bronze é cu estranho. Cobre estanho. É um cu estanho. O aço é ferro com um pouquinho de carbono. Se ele tiver uma porcentagem menos de 1%, é ferro. É aço. Se ele tiver de 1 a 4%, ele é chamado de aço ferro doce, né? Olha, ferro doce. Ai, professor, não posso, sou diabético. Então tá bom. E o etanol, esse que a gente tem aí, e agora, né, recentemente com essa história do Covid, usa álcool 70, álcool 70. O álcool 70 é uma graduação, porque nós temos uma mistura de álcool com água. Então é um álcool hidratado. E esse álcool hidratado pode ter diferentes graus. 90, 40. O 40 normalmente é usado para limpeza, né? Limpeza doméstica. O 70% é para desinfecção, bactericida, né? Virucida, é os cidas da vida. E o álcool absoluto é 100%. Esse não tem água, portanto não é uma mistura, tá bem? É uma substância pura. Então essas ligas ou essas misturas, vocês devem ficar espertos. Sabe quem mais? Nós temos o ar. Quem que é o ar? O ar que a gente respira, ele tem nitrogênio, mais gás oxigênio, mais argônio, por volta de 78%, por volta de 21% e quase 1%. Valores bem arredondados. Se o ar estiver poluído, ele pode ser poluído, por exemplo, com CO2, com CO, né? Com óxidos de nitrogênio, com óxidos de enxofre
Esses aqui geralmente decorrentes da combustão de combustíveis fósseis. Isso aqui pela produção ou consumo de petróleo também e pela respiração animal. Isso aqui, monóxido, extremamente tóxico, produzido pela queima ou combustão incompleta de combustíveis derivados do carbono ou derivados do petróleo, que tem o carbono, né? Beleza, meus jovens? A partir disso, vocês já estão com os conceitos para compreenderem algumas, vamos dizer assim, alguns chavões referentes aos sistemas. Esses chavões são importantes que você tenha eles sempre na mente, tá? Dá uma olhadinha. Fase são as diferentes porções homogêneas, limitadas por superfície de separação, que constituem um sistema heterogêneo. Os sistemas homogêneos, ou monofásicos ou unifásicos, são as soluções. Sistemas heterogêneos são polifásicos, podem ser bi, tri, polifásicos. Sistemas com N gases ou com N sólidos, então com N gases, única fase. Mas se o cara é sólido, a gente tem N fases. Por exemplo, areia mais alumínio mais ferro mais ouro. 4 sólidos diferentes. Então, pode pôr sal de cozinha? Pode. Depende da mistura que o cara quiser fazer. Não existe sistema heterogêneo de 2 ou mais gases. Tá bom? Então, vou colocar assim. Na teoria, não existe isto. Falou em N gases, uma fase. Sistema heterogêneo ou é uma mistura heterogênea ou é uma substância pura em mudança de estado físico. Isso aqui sempre você tem que ter na sua cabeça. Tá certo? Sistema homogêneo ou é uma mistura homogênea, ou é uma mistura homogênea, ou é uma substância pura num único estado físico. Vejam que ele usou a palavra sistema. E sistema não é a mesma coisa que mistura. Beleza? Meus jovens, feito todo esse apanhado de fases e sabendo que é substância simples, o que é composta, sabendo que o material pode ser homogêneo ou mistura, a gente pode pensar o seguinte: na natureza, nós temos o que, professor? Substâncias puras ou misturas? A maioria dos casos na natureza, misturas. De repente, dentro de uma mistura, me interessa um dos participantes. Ah, então dentro da mistura você quer um participante? O que você tem que fazer com aquele participante que está junto com outros? Separar. Separar. Isto se chama análise imediata, ou métodos de separação, ou separação de misturas, que é um assunto de um outro vídeo. Não veremos nesse momento.